E aí, Sr. Vanderlei, beleza? Tudo bom? Vamos falar hoje sobre mestre e discípulo. Vamos. Então, o que significa então ser um mestre? O que significa ser mestre? Mestre, ele tem que ter autoconhecimento, né? Autodisciplina. Ele tem que ter conteúdo para ensinar, né? E ele tem que ser o que ele ensina. Entendi. E o discípulo, qual que é o principal desafio aí do discípulo? Um dos principais desafios do discípulo é lutar, né, com todas as forças para se tornar um mestre. Então, o mestre ele não quer um discípulo para ficar por ser discípulo a vida inteira. Então, ele tem que se tornar um mestre, ele tem que aprender autoconhecimento, aprender, espelhar no seu mestre para ele se tornar um mestre. O discípulo não pode ser discípulo a vida toda, né? Ele não pode ser discípulo a vida inteira, né? O mestre Jesus, né? Os discípulos dele, tudo se tornou mestre. Ele treinou mestres, ele não treinou o discípulo para ser discípulo. Tem um negócio interessante que a gente estava conversando antes. Você falou que o mestre ele forma mestres, né? Isso, ele forma mestre. Mestre não vai formar um discípulo, ele vai formar mestre. Mas e os mestres então? Eles têm essa responsabilidade então pela evolução do discípulo? Como é que funciona isso? O mestre ele tem sim responsabilidade sobre a evolução do discípulo, né? Ele é responsável para fazer do discípulo um bom mestre. Mas no final das contas, o discípulo ele tem que achar o seu caminho, né? O discípulo ele tem que achar o caminho dele. Com certeza é o discípulo que vai descobrir o caminho através da caminhada do mestre, através do caminho do mestre, ele vai descobrir o seu próprio caminho e ele vai se tornar mestre através disso aí. E quais são as qualidades então que um discípulo precisa ter para se tornar mestre, no caso? Para ele se tornar um mestre, ele precisa de autodisciplina, ele precisa de curiosidade, né, de coisas novas, de aprender, sabe, de querer aprender coisas novas, resiliência, adaptação. Ele tem que ter empatia, né, entender os outros, igual eu já falei antes, que ele tem que entender todos os tipos de pessoas, religiões, ordens iniciáticas, o que vier para conversar com a gente tem que entender. A gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que realmente fazer o papel de mestre, de ser mestre. O mestre, ele não é de religião nenhuma, ele não é de ordem nenhuma, ele é mestre, ele entende ele mesmo, ele é mestre de si mesmo, então ele é um mestre, então ele tem que ser humilde, ele tem que ter visão, ele tem que ter comunicação. Entendi. Então esses são os desafios aí que o discípulo vai ter. E qual que é o momento que o discípulo vai falar assim, agora eu posso me sentir um mestre, agora eu deixei de ser discípulo, agora eu me tornei mestre? O discípulo ele vai deixar de ser discípulo, ele vai se tornar um mestre quando, quando ele descobrir o mestre nele mesmo, quando ele entender que o mestre está dentro dele, que o mestre não está fora dele. O mestre ele tem que estar dentro, ele não tem que estar lá fora. Então, quando ele entender isso aí, o mestre que está dentro vai manifestar para fora, vai manifestar para as pessoas lá de fora. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre se manifesta. Então, na verdade, todas as pessoas, elas têm um mestre dentro de si. Todas as pessoas têm um mestre dentro de si, porém esse mestre, talvez ele está dormindo. É a questão do barco, né? E Jesus no barco, né? Todo mundo está com Jesus no barco. Se você perguntar qualquer um, ele, não, estou com Jesus no barco. Mas talvez Jesus está dormindo. O mestre, eu estou com o mestre no barco, mas talvez o mestre está dormindo. Eu sou apenas o barco, né? Então, eu sou o barco e o mestre está dormindo dentro do barco. A tempestade vem, eu não sei como lidar com a tempestade, porque o mestre está dormindo.
Então eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho autocontrole, eu não tenho autoconhecimento, eu não conheço o mestre que está dentro de mim. Ele está dormindo dentro de mim. Se eu não acordar esse mestre, então eu não vou entender, né? Como que funciona as coisas e como que eu vou me tornar um mestre. Esse mestre ele está dentro de todas as pessoas. Ele está dentro de quem quiser despertar ele, quem quiser acordar ele, é só acordar o mestre. Entendi. E aí a pergunta, né? Você se considera então um mestre? Eu acordei o mestre que está dentro de mim. Aí então você é mestre de quê? Você é mestre de quem? Eu sou mestre de mim mesmo. Ah, tá. Ele está dentro de mim. Então eu acordei o mestre que está dentro de mim com autoconhecimento, buscando a me entender eu mesmo, buscando a crescer, né, eu mesmo, não crescer um conhecimento interno, né, sem conhecer dentro de mim, saber quem sou eu, descobrir que o mestre está dormindo dentro de mim, estava dormindo, então eu despertei o mestre está dentro de mim. Então você não é mestre igual para mandar nas outras pessoas, não, não, mestre né? não manda em ninguém, se ele for mestre dele mesmo já está ótimo, né? Já está bom demais, já vai mudar bastante coisa. Então entendi, então. Beleza, então. Então quem quiser saber mais como se tornar um mestre, o que tem que fazer? Para saber mais, né, a gente vai estar gravando mais vídeos aí, a gente vai estar colocando aí mais vídeos aí. A gente vai estar falando muito desse tema de autoconhecimento. O nosso trabalho aqui é autoconhecimento, é descobrir o mestre, né, acordar o mestre dentro de nós mesmos. Beleza, então é só se inscrever no canal. Inscreve no canal aí, dá um joinha, ajuda a gente aí para a gente estar crescendo, para a gente poder falar mais, né? A gente está começando, a gente quer ter mais conteúdo e falar muito mais do que isso, para as pessoas entender e despertar o mestre que está dentro.